Prezados irmãos, que Deus nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, e Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe a todos. A nossa palestra de hoje tem como tema No Rumo do Mundo de Regeneração. Ela é toda baseada num livro que acabou de ser lançado, um livro psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é autor espiritual da obra Transição Planetária. Esse livro trata exatamente da pandemia do Covid-19 e dos tempos que estamos vivendo. Divaldo Franco dispensa comentários. É um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra do Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. O autor espiritual começa dizendo: estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal de suas ilusões ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. Os clarins anunciadores e a sua música melancólica já se fazem ouvir, informando que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, traz a seguinte pergunta de número 791. A civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Resposta da codificação: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. E a próxima pergunta, 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? E a resposta: porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. A civilização terrestre alcançou um nível de alto valor no que diz respeito à tecnologia de ponta, às conquistas do conhecimento, aos grandes desafios da inteligência, e vem utilizando programas para a solidariedade geral e um sentido de respeito e conformidade com as leis que estimulam o progresso exterior e as comodidades disso decorrentes. Todo o mundo está vivendo este período de difícil compreensão e tão doloroso. Do casebre sombrio ao apartamento de luxo e da imundície à higiene mais extravagante, com intensas buscas para o prolongamento da existência física prazerosa e rica de benefícios pessoais, a sociedade vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão, dos sofrimentos em geral. Diminuídas as distâncias físicas em face do recurso das comunicações virtuais, das viagens aéreas, a Terra converteu-se em uma aldeia global, facilitando os relacionamentos e os comportamentos avaros cada vez mais exigentes. A ânsia de domínio na política, na sociedade, na economia, infelizmente tem permitido condutas insanas e desonestas, empurrando as massas desventuradas sempre em volume mais expressivo para a miséria absoluta. Esse tem sido o mundo das zombarias e das aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte pela fome, pelo abandono, pelas doenças
e agora, pela pandemia, assustam qualquer pessoa de médio equilíbrio emocional. As crianças, as nossas crianças, amadurecidas precipitadamente, sem viverem a infância, logo são iniciadas nos jogos mórbidos dos prazeres, sem a ternura de pais atentos e famílias vigilantes, embora as exceções, é claro, adquirem hábitos doentios e prematuros, enveredando pelas drogas alucinógenas e pelo sexo desvairado. Os idosos, em quase desamparo total, exceto os que têm posses, e mesmo esses são internados em comunidades próprias e esquecidas pelos familiares ou desprezados onde se encontram na condição de peso desagradável à economia social. Felizmente, meus queridos irmãos, a doutrina de Jesus sobrevive com a sua chama do amor e do perdão, da solidariedade e do bem, sustentando os milhões de vidas que se lhes vinculam e trabalham pela ordem e pelo dever da solidariedade. Esses dias alucinados passam, porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências, que retornam à Terra, portando conflitos inomináveis, e a dor trabalha-os, edificando resultados formosos. A religião espírita, tomando as mãos dos seus adeptos, ajuda-os a sair do labirinto de si mesmos e aponta-lhes a imortalidade em triunfo após a transitoriedade do corpo carnal. Confundem-se os campos de energia onde vivem encarnados e desencarnados em intercâmbio ininterrupto, e os espíritos retornam à Terra a fim de ajudá-la na sua transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Meus irmãos, é certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta terrestre e da sua sociedade. Esses acontecimentos e outros de natureza sísmica e cósmica darão lugar à maior soma de sofrimento humano, enquanto facultarão também a presença dos apóstolos da caridade e do amor, da fraternidade e do bem, formando a família da misericórdia em socorro a todas as vítimas, sejam aquelas que padeçam a contaminação ou chorem as perdas afetivas e as misérias de outras expressões. Está próxima a hora em que das colônias espirituais descerão ao planeta em desolação as equipes socorristas em nome de Jesus, mergulhando em reencarnações redentoras e atendimentos específicos durante a atual e as demais calamidades que venham a acontecer. Todos estamos convidados ao serviço de amor e de caridade aos nossos irmãos do planeta amado. Somente o sentimento de amor, conforme o expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas neste momento. Supliquemos ao Pai que nos envolva a todos nós, servidores fiéis, nas dulcíssimas vibrações do amor, a fim de podermos corresponder à sua expectativa, no convite que nos faz para atender a humanidade sob as torturas necessárias à sua evolução. Ei-nos as suas ordens, Senhor do planeta terrestre, sob o seu comando. Todos devemos estar preparados para os acontecimentos que sucedem, mesmo aqueles que constituem dor, padecimento e angústia. No íntimo de nosso ser, no entanto, estão os mecanismos de solução que devem ser acionados. Além de que, também podemos prever as bênçãos que todos fruiremos durante a grande mudança e após, quando o nosso planeta for melhor, em razão do nosso aperfeiçoamento moral. Essa realidade, porém,
dependerá exclusivamente de como nos comportemos e contribuamos para apressar ou atrasar os dias formosos. Agradeçamos a Jesus pela oportunidade que nos tem sido oferecida e ansiamos a que todos sejamos favorecidos com as bênçãos de paz e plenitude no rumo do mundo de regeneração. Que Deus e Jesus nos abençoem a todos.